Hoje, na SIC Notícias. E como disse, neste dia em que a SIC Notícias celebra 12 anos, promovemos a reflexão sobre o futuro de Portugal. António Sampaio da Nova, o reitor da Universidade de Lisboa, é convidado deste Jornal do Meio-Dia. Muito boa tarde, bem-vindo e bom ano. Bem, nós precisamos de ideias novas e alternativas para ultrapassar este momento difícil que o país atravessa. Consegue dizer quais e de que forma, onde é que estão essas ideias e essas alternativas? Boa tarde. Enfim, antes de mais, parabéns pelos vossos 12 anos, não é? Muito E por esta emissão que estão a fazer, tentando iluminar aspectos que são importantes no Portugal de hoje, não é? Que não nos devem fazer esquecer a situação de imensa dificuldade que vivemos, mas que procuram iluminar também outras dimensões da realidade. E Portugal tem hoje, como tem mostrado ao longo desta manhã, um conjunto de condições do ponto de vista da educação, da ciência, da cultura, da saúde, das infraestruturas, das comunicações, que não tinha há 30 ou 40 anos atrás. Temos condições melhores hoje para podermos ser o país do futuro que queremos ser do que tínhamos há 30 ou 40 anos atrás. Professor, por que não conseguimos agarrar estas oportunidades? É como se as peças não estivessem encaixadas. É como se de repente tivéssemos as condições, mas não conseguíssemos encaixar o puzzle, não é? E este encaixe é absolutamente essencial. E é essencial desde logo no domínio do conhecimento, da ciência e das universidades. Nós temos excelentes universidades em todo o país. Temos uma excelente capacidade científica instalada, falta-nos ligar esta capacidade com a sociedade, com a economia, com as empresas. É esta ligação que nos está a faltar e é esta ligação que, a meu ver, é essencial para um modelo de Portugal, que não é o modelo da pobreza resignada de há 50 anos, que é o modelo de um Portugal do futuro, baseado no conhecimento, baseado na ciência, baseado em condições mínimas e dignas de vida, de habitação, etc. Professor, mas como é que conseguimos então juntar as peças do puzzle, criar aqui um novo modelo de organização da sociedade? É através do quê? De quem? De todos nós, do sistema político, do quê? É desde logo com iniciativas muito concretas e definindo prioridades muito concretas. Portugal precisa de definir algumas prioridades e essas prioridades devem estar, a meu ver, em grande parte, por exemplo, um caso concreto, o que acabou de acontecer em Lisboa, a fusão entre as duas grandes universidades de Lisboa, a minha universidade, muitas vezes designada por clássica, e a Universidade Técnica, é um bom exemplo da criação de massa crítica integrada que tem como objetivo principal promover uma ciência mais integrada em ligação com a cidade, cidade aqui no sentido metafórico, cidade de sociedade, de polis, de responsabilidade pública. Ou seja, falta melhorar aqui a ligação entre as universidades e a própria sociedade em si, não é? Falta melhorar, falta criar condições para que haja um trabalho conjunto mais forte nestes dois planos e para que o trabalho enorme que se fez do ponto de vista científico, o trabalho enorme que se fez do ponto de vista da formação universitária, tenha agora consequências do ponto de vista da organização da sociedade, da organização das empresas, da organização da economia, da organização do trabalho. As universidades, professor, que este ano, 2013, também vão ter muitas dificuldades, não é? Vão ter muitas dificuldades, mas nós temos hoje, se houver compreensão da sociedade, e repare que eu falo da sociedade, esta fusão entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa só foi possível porque houve uma consciência dos portugueses, da sociedade portuguesa, de que ela era necessária. Uma fusão que foi concretizada há meia dúzia de dias. Uma fusão que teve o decreto-lei publicado no dia 31 de dezembro, há uma semana, e que está agora no processo estatutário de criação da nova universidade. E creio que é essa consciência nova dos portugueses, de que as universidades não são só universidades. As universidades não são só universidades no sentido tradicional do termo. Não são só espaços onde as pessoas se formam, e isso é muito importante. As universidades são mais do que universidades. São elementos centrais do desenvolvimento do país, são elementos centrais do progresso do país, e, portanto, quando nós pedimos muitas vezes mais apoio ou mais investimento, não é para nós. É irrelevante. Quer dizer, isto é para um Portugal da pobreza de que eu falava há bocado, para um Portugal das marmitas, para um Portugal das lancheiras, para um Portugal da pobreza e da miséria. As universidades não servem para nada, não são interessantes. Agora, para um outro Portugal, para um Portugal futuro que nós imaginamos que queremos ser, para esse Portugal, o conhecimento e as universidades são centrais. Professor, e qual é esse Portugal quando vê, e de resto o professor na sua área lida com muitos jovens universitários, quando vê os jovens a acabarem os cursos e a pensar em emigrar, ir lá para fora, procurar novas oportunidades, sem a perspectiva de eventualmente poderem regressar? Há duas dimensões dessa pergunta que são sempre muito difíceis. Para mim, em particular, que fiz grande parte da minha vida no estrangeiro, não é? E não é agora, foi há 30, 40 anos atrás. Há uma dimensão de sair e de partir que é essencial, que é muito importante. Mas há o partir para não pensar voltar,
não é? E ao partir com a perspectiva de que é uma transição e que depois se pretende regressar. Nós vivemos num mundo globalizado e grande parte do que eu estou a falar sobre a ciência, sobre a ligação à economia, tem que ser feito num quadro global. E com as pessoas também. As pessoas têm que trabalhar num quadro que é um quadro global. E, portanto, a ideia de mobilidade é uma ideia muito positiva. A grande parte do que nós temos de bom em Portugal teve a ver com o facto de muitos dos nossos cientistas terem ido para o estrangeiro, terem regressado a Portugal. Essa mobilidade é muito importante. Onde essa mobilidade se torna trágica e dramática é quando ela nos faz lembrar a imigração dos anos 60 e a necessidade de imigrar porque não há alternativa em Portugal. E é isto que não pode ser. Isto é, nós temos que criar, a mobilidade é boa, o partir é bom, se for um projeto de vida, se for uma ideia, se for o abrir mundos. É evidente que ele é trágico quando ele é feito por falta de alternativas, por falta de emprego, como está a acontecer hoje em Portugal. E não é isso que se sente atualmente, que é nessa perspectiva que os jovens encaram hoje em dia a imigração? É isso que acontece em muitos jovens. Eu não seria capaz de dizer em todos. Eu acho que é preciso separar e não misturar tudo, porque nem tudo é igual a esse nível. Como, aliás, Portugal não é tudo igual. Portugal são muitos Portugais, Portugal são muitos países, são os países muito diferentes em muito nível. Mas é evidente que há uma dimensão disso que é também muito importante. E aí eu julgo que, sempre que me vem à cabeça a pergunta que me está a fazer, eu, enfim, sou um apaixonado da Sofia de Melo Braina, vejo sempre esta afirmação da Sofia de que queremos um país sem luxo e sem lixo, não é? Isto é um país sem luxo, um país que seja mais igual, um país que não tenha tantas desigualdades como nós continuamos a ter em Portugal. Portugal continua a ser um dos países com mais desigualdades sociais dentro da Europa. Temos que combater o luxo que ainda existe neste país a muitos níveis, mas temos que ter um país sem lixo. E ter um país sem lixo é um país onde as pessoas têm o direito à habitação, têm o direito à saúde, têm o direito à educação, coisas têm o direito ao básicas, trabalho, simples, não é? Coisas básicas e simples da vida, mas que são as coisas básicas e simples que um país tem que assegurar aos seus cidadãos, senão não tem o direito de se chamar país. Professor, quando falamos muito da importância da Europa, de uma Europa que seja, acima de tudo, solidária, como é que nós podemos afirmar-nos lá fora quando precisamos, à partida de primeiro, arrumar a casa? A Europa, o arrumar a casa, para mim, neste momento, é sobretudo, e esse é um dos problemas que nós temos no debate dos últimos meses em Portugal, o arrumar a casa tem que ser feito em função do futuro. Nós não podemos olhar para o presente pelo presente, não nos podemos fechar numa espécie de miopia do presente que nos estreita a visão e que nos coloca em perguntas que são falsas perguntas. Nós temos que saber que Portugal é que queremos e depois temos que construir o nosso presente e as políticas do presente em função desse Portugal futuro que queremos ou que não queremos. O Portugal futuro que eu quero é um Portugal baseado no conhecimento, baseado em trabalho qualificado, baseado numa ligação entre a ciência e o tecido económico, baseado numa qualificação dos portugueses. E, portanto, se é esse Portugal futuro que eu quero, eu tenho que construir hoje as condições para isso. E não posso pôr com as perguntas se sei que preciso cortar mais 1.000 milhões aqui ou menos 1.000 milhões acolá. Essas perguntas têm que ser respondidas em função do futuro e não em função do presente. Só a pena de nos fecharmos numa espécie de um círculo vicioso e andarmos à volta das mesmas perguntas sem encontrarmos as respostas que nos permitam sair dessa espiral. Estamos quase no olho do furacão e eu pergunto-lhe, depois da tempestade, consegue antecipar para quando a bonança? Eu julgo que nós temos muitas razões para imaginar, depois da Sofia Otorga. O Otorga dizia uma palavra que acho que se adequa bem ao exercício que estão a fazer nestes 12 anos da SIC. O Otorga dizia, mesmo absurda, a esperança é sagrada. Não é? Isto é, mesmo quando ela parece mais difícil, mais absurda, de tal maneira as coisas são difíceis, é neste momento que a esperança é sagrada. É neste momento que é preciso construir uma dimensão de esperança e que passa, em grande parte, por estes investimentos, por estas realidades, por esta capacidade de investir na ciência, por esta capacidade de ligar as universidades à sociedade, por esta capacidade de interligar, de cooperar. Nós falta-nos em Portugal uma dimensão de cooperação imensa, cooperação dentro das instituições, cooperação entre as universidades e as empresas, cooperação nas empresas, cooperação no plano local. É preciso criar, encaixar estas peças do puzzle, como nós começamos esta conversa. As peças do puzzle estão lá, em grande parte. O investimento que fizemos nos últimos 30, 40 anos, em particular depois de Abril, é um investimento positivo, que tem bons resultados. Agora temos que encaixar estas peças e só as conseguiremos encaixar se soubermos muito bem que Portugal futuro é que queremos. E de resto é com essa mensagem, Sr. Professor, de otimismo e também de esperança que encerramos a nossa conversa. Muito obrigada, foi um gosto ter o professor connosco aqui neste Jornal do Meio-Dia. E esta reflexão sobre